Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Anota aí já na sua agenda, hein, amigo rubro-negro. Amanhã, 4 horas, o Flamengo tem o seu antepenúltimo compromisso na temporada do futebol brasileiro. Flamengo e Coritiba no Couto Pereira. 4 horas começa o jogo e às 3h05, então, você tem uma live aqui com a gente. Chega junto pra gente falar sobre o Flamengo, falar sobre esse jogo e falar sobre todos esses assuntos que hoje já vão permeando ali o Flamengo. Mercado, renovação, contratação. Então chega junto que 3h05 é o nosso encontro. Nós vamos falar hoje sobre o Gerson. Vou deixar um convite pro amigo rubro-negro que ainda não viu o vídeo. Nós falamos sobre o goleiro Agustin Rossi do Boca Juniors, que é um possível reforço do Flamengo para essa temporada 2023. Cara, eu acho que se você ver esse vídeo aqui, você vai entender um pouco dessa negociação, um pouco desse imbróglio que envolve o Boca Juniors, uma enorme confusão que envolve diretor de futebol, o Riquelme, presidente, torcida, agente do Rossi, o Rossi. Assim, uma enorme confusão que vai envolvendo lá essa negociação com o Boca Juniors, e o Flamengo pode se aproveitar e contratar esse atleta para a temporada 2023. Então, o link tá aqui para você que não conferiu. Vamos falar do Gerson. Pois bem, vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, né? Inclusive, ele perdeu um pouco de espaço com o atual treinador do Olympique de Marseille, o Igor Tudor, né? O croata. Desde que saiu o Sampaoli, ele perdeu um pouco de espaço, perdeu minutos. Então, enfim, tem aí o Gerson, né? Que possivelmente será negociado, estará na lista, né, de negociação do Olympique de Marseille. E como vocês devem ter observado, os valores, o Olympique de Marseille na França fala cerca entre 10 a 12 milhões. Quase, até um pouquinho menos, né, do que a metade do que acabou pagando ao Flamengo. Inclusive, esse valor que o Olympique de Marseille pagou ao Flamengo, ainda tem o Flamengo ainda tem uma parcelinha ali, tá? Ainda tem um valor, uma percentagemzinha ali ainda a receber sobre o Gerson. E, naturalmente, fala-se muito do Gerson no Flamengo, o Flamengo poder, né, trazer o Gerson de volta. A gente tá falando de um jogador de 25 anos. Minha opinião, estamos falando de um jogador que era um pilar, era um eixo do Flamengo histórico, que é o Flamengo de 2019. O Gerson ele é uma peça fundamental para aquele Flamengo funcionar. Ele é uma peça fundamental para aquele quarteto na frente, né? Principalmente a dupla, Gabigol e Bruno Henrique, receberam os holofotes daquele time, mas também do sistema defensivo. Mas ele é uma peça fundamental. O Gerson é uma peça fundamental desse time, então naturalmente fala do retorno do Gerson, você conseguir trazer esse cara que tem apenas 25 anos, enfim, é natural e é meio que lógico. Pois bem, qual é a nossa obrigação? Vamos procurar então saber, vamos pegar as informações. E nessa época, amigo rubro-negro, tem que filtrar. Pois, mas aí vocês fazem o que vocês acharem melhor e mais conveniente. Mas enfim, o que acontece? O Flamengo tem hoje alguma proposta pro Gerson? Zero. O Flamengo hoje jogou algum papel na mesa do Olympique de Marseille pro Marseille aprovar ou não? Zero. O que o Flamengo tem? O Flamengo tem alguma coisa? Tem. O Flamengo tem uma ligação pro Marcão, agente e pai do Gerson, e falar: ó, se precisar, se quiser voltar ao Brasil, você sabe que as portas estão abertas, a gente pode fazer alguma coisa. É isso. Nada que impede que futuramente o Flamengo faça uma proposta ao Gerson, nada que impede o Flamengo, nada. Mas hoje é isso, tá? Inclusive pessoas do Flamengo acabam confirmando que o único contato que o Flamengo tem com o Gerson é: se o Gerson não quiser continuar na Europa, as portas estão abertas para o jogador jogar aqui no Flamengo, voltar ao Flamengo. E aí vê lá, faz lá, né, um bem bolado ali com salário e tal, beleza? Então é apenas isso. Quem está na disputa pelo Gerson hoje com o Flamengo, né? Se o Flamengo quiser assim contratá-lo. Segundo, o próprio Marcão, pai do jogador, e aí pode ser um blefe de negociação, a gente sabe que o futebol tem esse blefe de negociação, tem duas propostas. E aí começa a alimentar quais propostas são essas, de quem e tal. Uma via vai forte para que seja do Sevilha, do Jorge Sampaoli. Sampaoli, né, pediu ali o Gerson, botou ele como titular. Enfim, o Gerson tem muita moral com o Sampaoli. Foi um trabalho que, apesar de ter sido curto no Olympique de Marseille, funcionou muito ali com o Gerson. O Gerson teve boas atuações, jogando como um meia pelo lado esquerdo, jogando um pouco mais à frente, jogando como um volante. O jogo do Gerson encaixou muito com o jogo do Sampaoli. Então tem um boato, critério de boato, o Sampaoli querer o Gerson, então o Sevilha ser um possível, né, destino, então, já que o Olympique de Marseille vai entre 10 a 12 milhões de euros. Dito isto, com transparência total, como você sabe, amigo rubro-negro, que conforme tiver alguma notícia, alguma informação, chega aqui no canal, aperta o botão aí de inscrever-se, seja muito bem-vindo aqui, a gente vai falando de tudo com a maior transparência possível. Se o Gerson volta para o Flamengo em 2023, aí é o nosso papel aqui da gente trazer, hipoteticamente, como ele jogaria nesse time do Dorival.
Não vamos aqui mudar o esquema, não vamos aqui pensar em outro... Vamos pensar com a cabeça do Dorival, do trabalho do Dorival, como tá o trabalho do Dorival se o Gerson entra, tá? É claro que tem zilhões de possibilidades, mas vamos trazer aqui, hoje é o Flamengo, então como seria esse Gerson no Flamengo hoje, no time do Dorival? Pois bem, vamos lá. Flamengo trabalhando no 4-3-3, né? Como vocês observaram aí ao longo da temporada, Flamengo trabalhando no 4-3-3 e o Gerson, né? Até por uma... Aí a gente tem que entender também a individualidade do atleta, ele, né, fazendo composição nessa linha com 3 jogadores do meio campo e vamos colocá-lo aqui, já tá até com o número 8, né? Tá aqui então, Gerson seria esse meia volante pelo lado esquerdo. Posição esta que seria do João Gomes, né? É o João Gomes que faz essa função. Então, hipoteticamente, Thiago Maia, Everton Ribeiro e o Gerson. Ah, William, pô, vai tirar o João Gomes, não pode, cria, que não sei o quê. Então tá, bota o João Gomes aqui como o primeiro homem do meio campo. Agora, é inegável que, pra função, o Gerson, ele é bem superior ao João Gomes para trabalhar nessa linha por mapeamento de jogada, proteção de bola, saída de bola, qualidade. O que o Gerson perde pro João Gomes é essa questão do João Gomes, né, de preenchimento de espaço sem bola, de escorrer e ser esse meio campista, né, que assim, consegue roubar a bola e consegue ter coberturas muito rápidas. O deslocamento do João Gomes sem bola é muito mais rápido do que o do Gerson. Agora, exceto isso, o Gerson, na minha opinião, ele ganha em todas as fases de construção, de tudo, do João Gomes. Então, botamos o Gerson aqui e colocamos o João Gomes aqui. O Everton Ribeiro segue por aqui. Claro que passaria muito pela cabeça do Dorival Júnior, de como ele ia querer construir esse time, enfim. Passa por ele. E o trabalho do técnico é esse, ele ainda tem um Pulgar. Um time com Pulgar e Gerson, ele vai ter uma saída de bola, ele vai ter uma qualidade de saída de bola que, mal querendo comparar, se ele faz uma estrutura semelhante ao que o Flamengo fazia em 2019, ele consegue. Porque o Gerson seria esse eixo, seria o jogador, né, para conectar as linhas, né, a última linha, a primeira linha do Flamengo, ofensiva, então ele conseguiria, mas aí cabe ao treinador. Então, sem dúvida nenhuma, Gerson pelo lado esquerdo é a primeira e a mais viável das posições. Pelo lado direito, não vejo nenhuma condição, ela não é nem remota, do Everton Ribeiro mudar de lado ou sair do time, então vamos seguindo aqui pelo lado esquerdo. E como um primeiro volante, não, ele tem o Thiago Maia, que é melhor do que o Gerson para fazer isso, e também o Pulgar. Então o Gerson ocuparia essa faixa aqui, né? Seria esse elo, né? Conectaria essas duas linhas, fica muito fácil a gente ver ele atuando pelo lado esquerdo. Inclusive, ele fez um pouco também essa função nesse Olympique de Marseille, que o Gerson trabalhou de volante pelo lado direito, pelo lado esquerdo, trabalhou como meia, conectava mais até um pouquinho mais aberto em alguns momentos, né? Não como ponta, longe disso, é sempre o meio campista, mas obviamente ele tinha liberdade para transitar entre os espaços ofensivos com o Jorge Sampaoli. Então dá pra ver nitidamente, ele encaixa perfeitamente. E para esse time hoje do Dorival, pensando hoje como é, qualificaria, sem dúvida nenhuma, a saída de bola, né? E teria uma saída de bola ainda mais qualificada, dependendo apenas do treinador montar o circuito, porque ele tem uma matéria-prima ali como poucos. Gerson para receber de costas, para proteger, para sentir confortável em receber de costas, isso já é muito pouco. Mapear, usar uma força que ele tem, técnica, um jogador que joga de cabeça erguida, então assim, ele teria uma matéria-prima para essa condição, ainda mais aqui no futebol brasileiro. Sobraria com facilidade, né? A gente viu. Forte abraço a vocês, continue se cuidando, qualquer atualização a gente traz por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.